Bom dia, você que está aqui, está conosco colado na sala do 007. Você que entrou, clicou nesse link, o portal para o Cairóis, seja bem-vindo. Estamos aqui com a Jéssica Oliveira, a Valdenice Pereira, a Luísa Leipner, a Gorete Ximenes, o Denilson Santos, Fernanda Firmino, Pedro Henrique, que é a minha esposa que está aqui, o Brunovic da BBC de Londres e a Ângela Rosa, diretamente de Mogi Guaçu. É isso mesmo, Mogi Guaçu? Isso aí. Acertei. Então, seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com essa galera poderosa e vamos estar conectados com o Pai para nós desfrutarmos e usufruir dos códigos poderosos da Bíblia, hoje falando do livro de Provérbios, capítulo 6. Então, eu quero que vocês fiquem colados com a gente, seja muito bem-vindo, que Deus continue te abençoando, porque tudo já é nosso, como diz o nosso amigo Leandro, tudo já é nosso em Cristo Jesus. Quando ele fala assim, tudo já é nosso, aí eu linko com em Cristo Jesus, a conta foi paga, é só tomar posse daquilo que já é nosso. Estamos aqui para crescermos espiritualmente e tomar posse daquilo que já é nosso. Então, vamos começar orando. Você que está aqui, quer participar dessa sala, na descrição desse vídeo tem um link para que você venha cair para o Instagram. No Instagram você vai na bio, você clicando lá, vai ter o LinkedIn com o endereço do nosso grupo do Telegram. Clicando, você vai cair para dentro do grupo do Códigos Poderosos 007. E aí, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós colocamos o link aqui, à 00:07, horário de Brasília, e você vai cair para dentro e vamos nos alimentar espiritualmente, vamos crescer, vamos trocar ideia, como diz nosso amigo Leandro, a mesa é redonda aí, vamos que vamos. Beleza? Então, vou começar orando. Posso começar orando? Pode ir lá. Então, bora. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor, Pai, nesse momento e agradecemos por mais um dia, por mais um momento na tua presença, mais um momento, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós nos juntamos, Senhor Deus, para confraternizar, para desfrutar, para adorar essa comunhão, Senhor Deus, essa intimidade, tendo esse relacionamento entre a gente, Senhor Deus, para que venha gerar essa intimidade, tendo esse relacionamento com a sua palavra, para que venha ser gerada essa intimidade. Tu diz que o segredo do Senhor para aqueles que o temem, Pai, temer de não ter medo, mas de ter intimidade, Senhor Deus Todo-Poderoso, de adorar o Senhor. Então, eis-nos aqui. Apresento sim, Pai, a cada um desses que aqui estão, seus familiares, a cada um daqueles que estão no grupo, aqueles que vão entrar, aqueles que não vão poder entrar, aqueles que já estão, Pai, descansando, aqueles que ainda vão trabalhar, Senhor Deus Todo-Poderoso, como alguns aqui. Então, que o Senhor alcance a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Também quero apresentar a cada um dos pedidos que aqui estão, Senhor Deus, foi colocado porque precisam, Senhor Deus, de uma direção, de um socorro, de uma luz, pessoas e seus familiares, Pai, pessoas que estão passando por situações de Covid, sabemos que existe algo, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito maior por trás, mas que o Senhor livre a cada um deles, Pai, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, entrega cada um em tuas mãos, já declarando, Pai, que todo esse mal já está anulado, já está desfeito em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa operar, Senhor Deus Todo-Poderoso, seus milagres e maravilha, trazendo clareza a cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, mostrando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então eu declaro cada um deles já curados, já libertos, já solucionados seus problemas em nome do Senhor Jesus, porque és um Deus poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E se essa pessoa colocou, Pai, é porque ela crê. Se crês, verás a glória do Senhor, diz a tua palavra. Então, graças te damos, Pai, por esse momento. Aqui hoje está como piloto a Ângela Rosa, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus que dá a direção, que venha a ser o Senhor e não nós, que venha a ser feita a sua vontade e tudo para a sua honra e glória é o que nós te pedimos e agradecemos desde já. Em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Amém. Hoje é o Senhor que está pilotando e nós vamos juntos, né? Amém. Partiu. O Senhor pilota e nós vamos juntos. Aqui a gente só parte. Nós vamos ler, então, o 6 hoje. O 6 Capítulo 6. Vamos começar já com coisas bem interessantes aqui. Vamos lá. 6, deixa eu ver o tamanho. 35 versículos. Eu vou começar a ler, então. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se, com um aperto de mãos, te comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele e insiste, incomoda e importuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que os teus olhos pestanejem, não descanses. Livra-te desse compromisso com como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. 6. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, tua iminente pobreza te aterrorizará. A tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. 12. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidade e discórdia. Por esta razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que o Senhor detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. 20. Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Ata-as para sempre ao teu coração. Envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, as advertências são disciplina, as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral, das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome. Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes mais do que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que ele tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo.
Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Amém? Amém. Ah, estava com saudade também, Gorete. Acho que eu entrei uns dias aí, mas eu fui dando as pausas, eu fui falando os versículos que estavam continuando nas separações que eu tenho aqui na minha Bíblia. E o primeiro tópico, que vai do 1 ao 5, ele fala sobre advertência contra o ser fiador. E é bem interessante, porque quando a gente se põe de fiador, quando a gente assina, você é obrigado a pagar, se essa pessoa não paga. Então, por que quando a gente vai fazer um negócio, tem um aluguel, a compra, eles pedem um fiador? Porque eles não perdem nunca. Então, se a pessoa não pagar, você vai ter que pagar. Então, o fiador é isso, alguém pagando a dívida. Alguém pagando a conta. Alguém está pagando a conta. Essa conta não vai ficar sem ser paga. Ô, Ângela. Oi. Você vai sair do fiador ainda, não? Vai sair já? Não, vou ficar nele um pouquinho. Eu costumo falar o seguinte, fiador, pegar dinheiro emprestado, o que acontece? Quando alguém pede dinheiro emprestado para mim, o que eu faço? Eu analiso da seguinte maneira: se eu tiver condições de emprestar aquele dinheiro, eu vou emprestar sem ter a intenção de receber de novo. E quando eu faço isso, eu desvinculo qualquer uma outra coisa que aconteça com a pessoa, que ele não possa me pagar, e eu venha ficar chateado com essa atitude dele. Então, é tipo assim, eu só empresto se eu tiver condições de dar para ele. Porque eu sei que se eu emprestar e ele não tiver condições de dar, tá tudo certo, a gente tá tudo, continua a amizade, não tem nada. Porque tem gente que acontece, ela empresta contando com aquele dinheiro, e qualquer coisa que acontecer, às vezes nem por causa da pessoa, digamos que ela tem um plano e o plano dela deu errado, ela acabou não acertando com quem está devendo. E aí o cara fica chateado, ela também fica chateada, e aí perde a amizade, perde o dinheiro, tipo, todo mundo sai perdendo na história. Então, eu procuro usar essa tática para quê? Para a gente continuar tudo bem, e tá tudo certo, e vamos que vamos. Você tá falando do emprestar, mas aqui está falando do ser fiador. E a nossa cultura, para tudo tem que ter um fiador, né? Você vai comprar uma casa, tem que ter fiador. Você vai alugar alguma coisa, tem que ter um fiador. Então, assim, muitas vezes aqui, principalmente no interior, as pessoas pedem muito um fiador. Ah, você pode assinar para mim? A minha resposta, eu sempre uso a Bíblia, e eu falo, olha, a Bíblia fala que a gente não deve ficar por fiador, né? A não ser que você tenha condições de cobrir isso, é o que você está falando. Exatamente. A não ser que eu tenha condições de cobrir isso, porque se a pessoa não cobrir, porque senão serão dois endividados. Porque se a pessoa não pagar, você vai ter que pagar. Se você não tiver condições, serão dois endividados. Então, é complicado ser fiador. E é interessante que ele fala, no 2, saíram e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Então, és prisioneiro da tua própria palavra. Então, às vezes, não é só o contrato, não é só o dinheiro, não é só o que saiu, né? Mas é o que sai da nossa boca. A gente tem que tomar cuidado, porque a palavra, sim, tem poder. A palavra move sobrenatural também. E pode se dar legalidade aqui quando você abre a boca e fica por fiador de alguém. Às vezes, espiritualmente falando também. Principalmente espiritualmente, né? Porque tem aquele versículo que fala assim, ó,
que do fruto da sua boca se fartará o seu ventre. Então, tipo, principalmente espiritual. É igual que nem você falou, tem palavras aqui no português, que, tipo, morrer de fome, que, tipo, azeda para você. Você faz sem perceber. Isso não isenta esse peso da palavra, né? Sim, porque você está fazendo declarações com a sua boca. Então, toda cultura tem a sua palavra, né, de maldita, né? E no inglês é o hell, heck, que é o inferno, o diabo para tudo. No português é o morrer, né? Tudo está morrendo de sede, morrendo de fome, morrendo de cansaço, morrendo, tudo morrendo. Não, eu falo, estou vivendo, eu não estou morrendo, não. Eu estou vivendo, eu estou com fome porque eu estou bem viva, estou com sono porque eu estou viva. Não tem nada de morrendo de nada, não. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque, ou até às vezes, não, pode confiar em tal pessoa, eu assumo, é como se eu assumisse um crédito. Às vezes a gente fala de uma pessoa, a gente faz algo de uma pessoa, e às vezes a pessoa pisa na bola, fala assim, mas você não falou que a pessoa era boa? Você não falou que eu podia confiar na pessoa? Acontece muito para emprego, né? Uhum. Muito, muito para emprego, e ao contrário também, porque eu falo, meu irmão teve uma empresa e, infelizmente, as piores pessoas foram os que eram conhecidos, ou que alguém indicou, porque a pessoa ficou por fiador, né? Porque, não, ela indicou e falou, não, olha, a pessoa pode confiar. Aqui não é dinheiro que a gente está falando, não é uma propriedade, mas aqui ele falou, então é prisioneiro da tua própria palavra. É forte esse versículo. E fala, então não deixa, se apresse em resolver isso. Não fica. Fala, olha, eu te indiquei, mas a Val colocou aqui, olha, o diabo usa tanto isso na humanidade, usa muito essas palavras, e E o tem pessoal nem percebe. nem percebe, porque faz parte da cultura. E depois, continuando aqui, ele fala, vai, Ô, humilha-te e insiste, incomoda, importuna esse teu próximo. Eu lembro da parábola que Jesus conta do juiz e da mulher que importunou ele a noite toda, falando, mesmo que ele não seja bom, ele vai ceder pela sua insistência. Então, eu isso é uma lembrei muito. chave, hein? É, é uma O chave. Ó. Ângela, antes de você sair da parte lá, da palavra, eu associo muito, tipo, Deus no início falando, e haja luz. Então, eu associo muito assim, nós somos filhos de Deus, então filho de peixe, peixe um é, então nós temos muito poder no falar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque lá no início Deus falou assim, haja luz, e houve luz. Claro, ele falou vários, toda a construção. Então, nós somos iguais. Quando nós falamos, agora vamos para a Nós parte temos mais poder criador. O poder criador está na nossa palavra, na nossa boca. criador. E nós temos nós temos órgãos que executam essas coisas. Até mesmo o nosso corpo, conforme o que a gente recebe no nosso cérebro. Aí é mais outros detalhes, a gente vai só nos bastidores aí. Depois, eu mandei para você da frequência da água, né? Eu vi. A frequência da água. Nós somos 70% água, então E é real, é real, real. real. É real. E esses dias lá no 24 horas de adoração, ele estava falando do leão. Aqui, ele falando que o leão é o único, que ele não é o animal mais forte, não é o maior animal. Por que ele é o rei, né? E ele é o único animal que, quando ruge, quando solta o rugido, a frequência que ele emite, ela mexe de dentro para fora. Que louco, né? Olha Muito que louco forte o isso. negócio. Porque o leão é o único que a frequência do rugido mexe dentro, como quando a gente está na frente de uma caixa de som, que a gente sente a vibração dentro, a gente sente aquela vibração quando está. Eu estava esses dias com caixa de som, com bastante
som forte do lado, você sente a vibração dentro. Aí, quando o pastor falou que era o leão, por causa da vibração, eu falei, olha o poder. É uma vibração que atinge dentro. Jesus é o leão da tribo de Judá. Assim como ele é, nós somos nessa terra. Pega o código. Anota aí que senão vai... Como diz o Eduardo Reis, o pastor Eduardo Reis, esses dias, pegou o código? Tem Pegou? gente aí, igreja. Tem gente aí, pegou? Pegou o código, então Fala, a gente tem sim. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma Que coisa. legal. Eu me divirto com ele. E ele é maior que eu, gente. Alex, eu achava que era pequenininho, ele é maior que eu. Imagina, ele é gigante. Ele é maior que eu. Eu já imaginei, ele falou já, eu já imaginei o tamanho dele. Vamos lá. Então, procura resolver logo. Eu lembro muito dessa viúva que importunou o juiz, porque ela queria resolver, ela queria pão, ela queria a resposta para a sua causa, e ela importunou até ele responder. Mandou vibrações até obter resposta, tá vendo? Até obter resposta, pega o código. Livra-te do compromisso como a gazela do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Livra-se desse compromisso rápido. Livra do que você falou. Se você falou algo errado, como que você se livra desse compromisso? Se arrepende, pede perdão. Aqui fala no 3, humilha-te. Então, se você tiver que reconhecer, eu errei. Para casados, né? São 3 palavrinhas mágicas, eu errei, me perdoa, eu te amo. Então, se você errou, se arrepende. Você quer estar certo ou ter razão? Então, assim, ou ser feliz, né? Que a gente fala. Escolha ser feliz, escolha ter uma vida leve. Não fica com uma vida pesada. Escolha a vida leve, que resolve rápido. Não guarda nada de ninguém. Está vendo que uma palavra a gente consegue aplicar em diversas áreas da nossa vida? Por isso que Provérbios é o livro de sabedoria, é o livro de princípios, porque um princípio a gente pode aplicar ele a todas as áreas. E ver depois, posso continuar aí, Alex? Pode mandar bala, já tá. Brunão também, aí se quiser falar, se alguém quiser falar. Denilson. Eu vou ficar mais no ouvir hoje. Se for, eu coloco minha posição, mas eu estou no meio com barulhos alheios. Eu estou com os aviões. Estou com os aviões aqui rondando. Com os aviões rondando, mas tudo certo. E depois a gente começa um outro tópico no 6, que fala advertência contra a preguiça. E ele começa, observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem comandante. É outra chave. Mas ela armazena no verão e na época da colheita ela junta o seu alimento com toda a disciplina. E aí ela é comparada. Já viram que eles chamam de carreira da formiga? Gente, é muito interessante. Às vezes, quando eu vou para o litoral, eu fico observando, porque lá tem muito. Então, eu fico observando as formigas. Não tem comandante, não tem uma. E elas se comunicam. Olha o código, pega o código. Enquanto elas passam, uma se comunica com a outra e vai. Enquanto uma vai, a outra volta e elas estão sempre se comunicando. Não sei se vocês já fizeram a experiência de passar o dedo no caminho delas, elas ficam perdidas. Elas ficam meio perdidas quando você passa o dedo no caminho delas, e aí, mas ela não demora muito, elas acham de novo esse caminho. Por quê? Elas vão se comunicando umas com as outras e vão chegando no caminho. Elas não têm chefe ali falando para elas, é uma falando para outra.
estou usando falar, porque eu não sei qual que é essa comunicação, né? Mas elas encostam a anteninha, encosta a anteninha uma na outra, se comunica e continua. Se vocês ainda não prestaram atenção e não observaram a formiga, fica aí um bom passatempo. A Bíblia está falando. É um bom passatempo, observa a formiga, porque eu gosto também, eu também sou uma que observa. A Val aqui também, a Val tem uma horta na casa dela, tem que observar bastante para que as formigas não cheguem. Mas eu gosto muito de observar, ver que elas carregam um peso muito maior do que o seu tamanho. Elas são extremamente fortes, porque elas estão carregando ali, às vezes, uma folhinha que é muito maior que elas. Às vezes, quando uma não dá conta de carregar a folhinha, se vocês observarem, vocês vão ver que várias chegam e vão fazer o serviço juntas. Gente, ninguém pediu ajuda. Ninguém pediu ajuda, não teve chefe para mandar, falar, vai lá que a folha é grande. Elas sentem e se aproximam e carregam a folhinha. Agora você vai lembrar, Alex, do suportai-vos. Suportável, dá Uns suporte. aos outros, dá suporte uns aos outros. Se o fardo está pesado demais, dá suporte. Mas não espera alguém pedir ajuda, não espera alguém mandar você ajudar. Seja sensível ao peso do outro, seja sensível à necessidade do outro. Porque as formiguinhas, Provérbios está falando, observa as formigas. As formiguinhas não têm essa comunicação de chefe, de alguém mandando fazer. Elas começam a observar, e se a folhinha está grande demais, ou às vezes elas pegam um bichinho que é grande demais, aí vai chegando até elas conseguirem aguentar o peso e levar o que eles estão levando. É muito interessante. Só nessa leitura básica, rápida que você fez aqui, dá para você arrancar um monte de código. Uma delas é comunicação. No versículo 6, né? Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, olha para seus caminhos e ser sábio. Aí já pediu para você observar e sabedoria você consegue tirar de lá, com a prática deles. Então, aí o 7, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Então, tipo, ele não precisa ninguém ficar mandando. Ele já sabe o que precisa ser feito. Então, ser proativos. Sim, então, proatividade. Já tem um código. Proatividade. Tem vários aqui, né? A comunicação. Tem. A comunicação, a sensibilidade, no caso, a sensibilidade aqui eu chamo de empatia. É se colocar no lugar do outro. Porque a empatia, você está vendo que está pesado, você não vai esperar a pessoa pedir, você chega e vai. Nem pergunta, você quer. As formiguinhas não ficam perguntando. Good morning, good morning, good morning. How are you doing? Okay? Yeah, living the dream. Vou fechar. O... Bruno, eu fechei aqui, a hora que você abre. Então, é interessante porque você não vê a formiga, uma pedindo ajuda, outra, olha, você quer que eu te ajude? Não, elas chegam e vão fazendo. Se é para a gente observar e tirar a sabedoria das formigas, gente, é muito gostoso. Lê o 8 aí, Ângelo. Observar. A sua versão ficou claro o negócio aí. Armazena suas provisões no verão e na época da colheita juntam seu alimento com toda a disciplina. Administração financeira, tá vendo? A administração financeira e antevisão. Ela não vai esperar ficar. Ela não vai esperar chegar, ela já faz hoje. Então, hoje nós vivemos uma geração que fica esperando do governo, fica esperando do outro fazer, fica esperando que o outro note a sua necessidade. Não espera, vai atrás. É que aí tem uma chave, outro negócio, outra paradinha que para a pessoa ficar dependente, mas isso é só assunto de bastidores. Vamos lá, continua. Eu sei, mas eu só estou falando dando... para você que está ouvindo, não fique dependente, vai atrás, faça acontecer.
Tem uma música que fala, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu não lembro qual é a música, mas eu lembro que tinha esse... Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu não sei nem quem canta, mas eu lembro. Eu também não. É o Chico Buarque de Holanda. Obrigada. Tonovski, BBC de Londres, direto. Eu já lembro o trechinho da música, mas quem canta, mas faz acontecer, não espera a hora. O preguiçoso, ao contrário, ele fica deitado. Quando ele fica deitado, sonolento, tirando pestana, cochilando, cruzando os braços para descansar. E aí fala que para esse a pobreza vai chegar. Simples assim, né? Simples assim. Enquanto ele podia... Gente, olha, eu vou mexendo faz tempo que eu não entro, né, Alex? Às vezes eu dou uns pedala. Às vezes eu dou uns pedala quando eu entro. Manda fogo no Zoom aí. Eu acho que tem uma geração que fica esperando demais, né? Agora até perdi aqui porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho, você tem. Mas nossa, olha aí o Alex como tá bem, né? Eu não tenho. O Alex está melhor que eu, o outro está melhor que eu. Fala, gente, quer saber a história? Quer saber desde quando trabalha? Eu trabalho desde meus 13 anos com meu pai. 12, 13 anos que eu ia ser ajudante com meu pai, de carteira registrada com 18. Nunca parei. E não parei até hoje. Porque meu pai trabalha até hoje e eu também. Também. E aí essas pessoas ficam, mas você tá assim, você tem. Gente, que geração mimimi que a gente está vivendo? Que geração? Não seja você aquele que vai esperar, não. Vai, faz acontecer. E é muito interessante, dentro disso aqui, a minha primeira viagem missionária foi para o Pará, para os ribeirinhos, e o primeiro ano que eu fui tinha, assim, bem fartura, eu fui 3 vezes. No segundo ano que eu fui, tinha uma tal de bolsa, que eu não posso falar muito o nome, né? Tinha uma tal de bolsa que as pessoas recebiam, o pessoal parou de plantar, parou de pescar, só contando com aquilo. Só que eles só comem farinha. Aí eles pararam de plantar mandioca, pararam de plantar mandioca da farinha. No ano seguinte eu voltei, o preço da farinha tinha disparado, altíssimo. Aí o tal que da bolsa que eles recebiam não dava nem para comprar a farinha que eles queriam. A sacola. Então, é tão interessante porque eles pararam de trabalhar. E assim, é uma terra tão rica. É uma terra que o que planta dá. Tem um rio enorme na frente, tanto que são os ribeirinhos, mas eu lembrei muito disso aqui, porque a maioria deles ficam na rede, deitado, na sonolência, tirando pestana, cochilando, cruzando o braço. Então, isso para mim foi bem chocante. Eu peguei esse código e eu lembrei muito desse texto. Ângela, eu não ia comentar, mas já que você comentou, é que existe toda uma estratégia por trás que a pessoa ela mexe com a mente dela e aí cria-se um hábito, cria-se uma vantagem, cria-se uma série de fatores que direciona essa pessoa de forma inconsciente. Quando ela for ver, ela desaprendeu tudo que ela fazia e aí passa a depender, mas é assunto para os bastidores. Mas eu vou dar aqui eu vou dar um spoilerzinho aqui. Manda fogo. Não seja massa de manobra. Saia da caixa. Pense fora da caixa. Não aceite a ser levado de cá para lá por pouco. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Já disse Salomão. Já disse Salomão. Então vamos lá. Boa. Né? Partiu. Eu só usei Salomão. Sim. Tá tudo A questão certo. é, quem era Salomão, né? Eu estou tirando a sabedoria. Foi só o homem mais sábio, mais rico de todos os tempos. Então, como diz, a fortuna dele é estimada mais do que a do Warren Buffett. Aí o camarada fala assim,
Ah, mas eu vou cruzar meus braços porque vai vir do céu. Jesus, Deus vai me abençoar. Se você não se abençoar primeiro, né? Em outras palavras, mover sua bunda, você não vai ter nada. Nada, nada. Eu gosto do Bruno, que o Bruno assim, já entra com pedala, né? Às vezes a gente fala com tanto cuidado, né, Bruno? É isso aí. Já vem com a voadora no peito. Pá. Às vezes a pessoa precisa de um radugo para acordar. Isso é verdade também, sabia? Cientificamente, isso é real, Bruno. Como que é o Hadouken? Hadouken. Hadouken. É isso aí, porque as pessoas às vezes estão esperando. Ai, mas eu estou orando e Deus vai dar. Deus dá sim, mas na verdade ele já deu o que ele tinha de mais precioso, que foi Jesus para morrer na cruz no seu lugar. E com Ângela, Jesus, você já tem tudo. Agora vai para ação. eu costumo falar o seguinte, que imagina, uma das coisas que a gente tem de mais preciosa, vamos dizer assim, a mais preciosa é a vida. E ele entregou aquilo que é mais precioso dele para a gente, no nosso lugar. O que mais você quer dele? Você já entregou algo que é mais precioso dele, que é a vida dele. Ele já te entregou o que você quer mais. O que você está pedindo? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Vamos sair da caixa, vamos abrir essa caixa que nos colocaram, mas a gente já saiu da caixa. Jesus já te deu a chave. É só sair. É só Você sair. vê É como só ir. que é. É só se mover. Você falando assim, tem gente que ela tem até a chave, mas ela não está conseguindo. Tem gente que a porta já abriu, já tipo, destrancou. Ela precisa empurrar a porta para sair. É louco o negócio, né? A questão é, o próprio Jesus falou assim, vocês sempre terão pobres. Por quê? Por isso. Por isso. Porque não querem mexer a bunda, só querem ter o benefício do DAO sem, como diz o outro, sem quer mover. Aí você entra num provérbio desse de Salomão que fala vai ter formiga ou preguiçoso, que não para, não descansa, carrega o peso além do que necessário, né? Ajuda umas aos outros. Aí a gente olha para o ser humano. Não quer carregar o peso que é necessário, quer que o outro carregue o peso para ele, e ainda quer viver do benefício do outro. Falou tudo. É interessante porque essa geração ela busca direitos, 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 direitos. E o dever? Está onde? E essa parte eles pularam, não faltaram na escola. Pularam os direitos e deveres, né? Educação moral e cívica, direitos e deveres, porque é uma geração que só quer direitos, mas não quer dever. Aí eu vi uma passeata de estudantes escrito experiência, acho que era, mas estava assim, muito errada o cartaz. Você fala assim, de universitários e brigando por direitos. Vai sentar a bunda na cadeira e estudar, pelo amor de Deus. O Bruno falando aí, Ângela, eu estava imaginando, estava pensando aqui, um camarada sentado numa cela com que a grade ela tá destrancada, ela só tá encostada, é só tipo empurrar e sair. Só que aí essa pessoa está sentada nessa cela, nessa sala, sentado, e aí quando o Bruno fala assim, ó, levanta a bunda daí, eu tava imaginando, ele precisa levantar da onde ele está sentado nessa sala e sair da sala, empurrar a grade e sair, empurrar a grade, empurrar a porta, não sei como que está na sua mente. Eu imaginei uma cela, algo tudo de concreto, aquela cadeira de concreto, sentado lá, aquele banquinho de concreto, tira a bunda daí, tipo, levanta, empurra e sai.
movimento, né? Tem que ter movimento. E Movimentação. ao mesmo tempo eu falei, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, porque a gente vê um grupo que Sim. sai e não estuda. Não sabe. A educação do Brasil, a maior prisão está na mente, exatamente isso. Verdade, Val. Hoje a gente vê a educação no Brasil, o Brasil tá gente, lá atrás, assim, é triste, porque eu amo meu país e eu amo ser brasileira, eu amo a criatividade, a capacidade que o brasileiro tem, mas ultimamente está sendo usada ou está não sendo usado. A gente tem que usar a capacidade que Deus nos deu, a mente que Deus nos deu, a criatividade. Se o nosso Deus é criativo, nós também somos. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia fala, em Cristo nós temos a mente de Cristo. Então vamos usar essa criatividade, essa capacidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é só para as bênçãos, é para eu trabalhar, é para eu estudar, eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E é o Senhor que me fortalece. Então, todos os dias. Já lembrou outra música. Qual que é? Mas essa criatividade, ela só vem quando a gente se movimenta. Não adianta você, se você ficar parado, se você vê um corpo em decadência, né, devido a doença ou coisa do tipo, se você for no hospital e não virar o corpo, mudar de posição, que a pessoa está ali, você vê que não está conseguindo se movimentar, você vai ver que começa a apodrecer, começa a dar machucado. Assim é o ser humano. O ser humano, ele não quer se movimentar e não se nota que a cada dia mais ele está cada vez mais machucado, cada vez mais imóvel. Né? Movimento gera movimento. Mudança de pensamento gera mudança de sentimento, de movimento. Mudando o movimento, muda a direção, muda a ação. Então, a gente precisa mudar. Ângela, a música é Você tudo pode, naquele que te fortalece, ele te enche de gozo e paz. Mas você é das antigas, hein, Alex? Veio na mente. Ai, que lindo, me lembro. É da hora. Era quem era? Marquinhos? Não, como era? Quem era? Eu acho que é Marquinhos Goy. Marquinhos Goy? Eu acho. Não vou lembrar com precisão, assim como o nosso amigo Bruno. Ele sabe os cantores. Eu não vou lembrar. Bom, let's move on. Vamos continuar aqui. Let's go. Let's move on. Advertência contra a maldade, lá no 12. 12. Aí a gente já mudou, ele vai mudando um pouquinho de temas aqui, mas você vê que um está linkado ao outro. Eles não estão desassociados. O caráter do perverso é maligno. Ele caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Ele se comunica sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés, faz sinais, e em seu coração habita o engano. O tempo todo ele planeja o mal. Já viu pessoas que parece que você olha e já... O jeito que anda, o jeito que fala, já tem toda uma malandragem que parece que você já nota no falar, porque o tempo todo o coração está planejando mal, porque no seu coração habita o engano. Porque o coração que não habita Cristo e que não é alimentado por ele, habita engano. E aí a gente vê que o mal usa, né? Porque ele fala que o coração dele habita o engano e ele planeja o mal, semeando perversidades de discórdia. E por essa razão a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Gente, ação e reação. Você vê que Provérbios ele fala de ação e reação. Ele não tem um si aqui. Ele fala, olha, ele faz assim, vai acontecer isso. O preguiçoso vai ficar pobre. Então, a gente vê que as coisas se encaixam, é ação e reação. Ângela. Ou a lei da semeadura.
Sim, e você percebeu que Deus não tem nada a ver com essa história? Tipo, isso acontece, o cara fala assim, puxa, mas Deus não está olhando para mim, eu estou sendo castigado por Deus. E não tem nada a ver, são princípios que a pessoa que escolheu esse caminho. Então, é consequência vamos dizer, você falou ali da semeadura, né? Daquilo que você plantou, você está colhendo o que você plantou. Então, é consequência das decisões que você tomou, consciente ou inconsciente. Deus não tem nada a ver com isso. Eu creio que ainda Deus faz com que tudo coopera para o bem daqueles que o Aí amam. Deus, na sua infinita misericórdia, Misericórdia. aí ele vai e com essas atitudes, isso vai contribuir para que o cara acorde. Olha só como Deus é bom. Ele A ainda pessoa, ela gera aquilo e Deus foi e falou assim, então tá bom, já que você escolheu, vou te ajudar. Vê se você acorda agora. E a gente vê que isso é a lei da semeadura, a pessoa está plantando e vai colher. A gente vê Jesus usando o tempo todo a natureza, usando semente, usando árvore. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, ou a árvore ruim dar frutos bons. Então, Jesus está falando, depois das sementes que ficam pelo caminho, Jesus o tempo todo está dando exemplos de natureza. Então, vamos observar ela. Então, a gente fala que a lei da semeadura depende da semente que você está plantando, vai nascer o fruto. Que semente que você está plantando? Porque a semente que a gente planta, a gente vai colher o fruto. Não tem como plantar uma fruta, um abacaxi e colher maçã. Não tem como plantar uma macieira e colher pera. Então, a gente está plantando a semente. Toda semente, toda árvore vai dar o seu fruto no tempo determinado, E há tempo para todas as coisas, né? debaixo do céu. E interessante que aí ele vem numa sequência aqui, falando as 6 atitudes que o Senhor odeia Esse eu acho da hora, hein? e 7 atitudes que ele detesta. 6 ele odeia, mas a última ele detesta. Sabe como tá na minha? Hum, Tá falando que ele abomina a sétima. Que dá no mesmo, né? Mas, tipo assim, essa palavra de abominação, para mim, acaba soando mais mais pesada, mais forte. de abominação. Mas vai Hum. lá. E aí ele começa, olhos arrogantes, arrogância, o orgulho não vem do Senhor. Ele odeia língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, assassinato, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e o último, que ainda é pior, que ele abomina, é aquele que provoca contenda entre irmãos. Esse daí, eu tenho até um versículo que eu até citei esse fim de semana, que vem me batendo esses dias. É 1 João 4. 1 João 4, deixa eu pegar aqui. 1 João 4,10, ele começa a definição do amor, depois ele vai falando que você tem que O 20. O 20. Lê o 20 aí. Você consegue ler o 20? Rapidez? 1 João 20. Deixa eu ver se eu consigo achar. É que esse trecho é um dos que eu gosto muito de 1 João. Eu gosto também, 1 João. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Então, você vê que esse versículo ele me deixa muito claro quando a pessoa ela se aborrece com o irmão, com o vizinho, com, sei lá, com quem quer que seja. Tipo assim, querendo ou não, o camarada é nosso irmão. Você conheça ele ou não. Então, quando você não tem essa inteligência emocional suficiente para administrar essa situação e fala que ama a Deus, aí está muito claro, está falando que você é mentiroso. Você não ama a Deus. Então, esse versículo, ele me remete muita coisa quando eu vejo em qualquer lugar. Eu ia falar igreja aqui, mas não só na igreja, mas
qualquer lugar, quando alguém fala algo, eu consigo enxergar o coração, porque a Bíblia fala que a boca só fala do que o coração está cheio. E quando eu vejo uma pessoa que fala ser cristão, falar algo, triste de alguém, seja qual for, eu consigo enxergar. Só que aí eu também consigo entender que a pessoa às vezes está falando inconsciente, ela é um hábito dela. Às vezes ela é uma pessoa boa, só que ela tem esse hábito ruim, que aí vai para uma outra parte que a gente não vou se estender agora, mas que ela diz amar a Deus e as atitudes dela não condiz com o que ela está falando. Vamos dizer assim, ela diz que ama a Deus, mas as atitudes dela não condiz com esse fato. Então, esse versículo é muito... E é onde a Bíblia fala, né? O sétimo eu abomino. Interessante, mas então, ele começa com um olho arrogante. Então, você vê que tudo começou com arrogância. Eu me acho melhor, eu me vejo melhor, e eu vejo o outro pior. Tudo começou com arrogância. Aí depois primeiro vem a arrogância, depois vem a língua que mente. Porque vai olha falar só. o que não é verdadeiro. E aí, na sequência, já vem o derramar sangue inocente. Às vezes, não é realmente um assassinato por palavras, porque a gente vê que Jesus, ele aumenta o nível, ele eleva o nível. Então, o Velho Testamento fala de assassinato mesmo, mas o Novo fala que aquele que tiver a intenção já fez. Quantas vezes você mata pessoas no seu coração? Agora a gente vive o cancelamento de pessoas, né, na internet, o cancelamento de A, de B, de C. Por que você cancela alguém? Porque primeiro você Bloqueia. se acha... Não, por que você cancela alguém? Porque você, no mínimo, se acha melhor do que ela. Aí já entrou arrogância. Por que você cancelou? Em que você se acha melhor que o outro? Você pode ser melhor numa área. Você vai se comparar e se achar melhor na área que você é forte. Só que a pessoa vai ser forte numa área que você é fraco. Então, não podemos deixar a arrogância entrar no coração, porque aí entra a mentira. A mentira, a arrogância entrou, entra a mentira. Porque a arrogância, o orgulho é luciferiano. Aí vai entrar mentira na sua mente, no seu coração e na sua fala. Vai entrar no coração, já era, vai sair pela boca. E tudo aquilo que sai pela boca, você vai se fartar, como diz aquele versículo do início. E vai se fartar. É Provérbios. Provérbios 18, 20, 21. Então, tá mais para frente. Tá mais para frente, a gente vai chegar nele. E a gente vê que aqui depois o coração maquina planos, porque ele não vai querer perder. Ele não vai querer perder a razão. A pessoa, o coração já começa a arquitetar. Está certo, já começa a armar, já começa a ver que ele vai se apressar em fazer o mal. E aí vai ter sempre uma testemunha para espalhar difamações. Já viu que quando você não gosta de uma pessoa ou quando alguém pisa no seu calo, a tua tendência é compartilhar com quem está do lado? Então, serão 2 corações contaminados, não só um. Então, você já se apressou a espalhar o mal, a difamação. E isso, às vezes, é até de uma maneira que é automático, você nem percebe. Já está implantado em você. E aí, por isso que é onde você tem que trazer a consciência e ressignificar e mudar. Quando você traz a consciência, tudo precisa trazer a consciência para você mudar. Tem muita coisa aí onde entra aquela outra parte. Fazer pergunta, enfim. É um outro assunto também para a gente não se estender. Começa a fazer pergunta para você mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Começa a avaliar o seu próprio coração. Então, você que está ouvindo aqui, depois, então, às vezes eu falo muito direto para quem está ouvindo depois, e quem é a primeira pessoa que você tem que avaliar? Não avalie o outro, não. Avalie a si mesmo. O seu próprio coração. Se tem arrogância, se tem orgulho, se tem atitude aí no coração que não condiz com o que o Senhor quer para você. Então, começa a analisar por você. Começa
começa a ter autorresponsabilidade, o problema é meu e não do Homer. Você ficou, quem falou foi a Andrea. Não fica com o síndrome de Homer, né? Que é a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Você tinha ouvido falar já desse síndrome? Não. A Andrea estava explicando, né? Eu não sabia também. Ela comentou que é tipo assim, o Homer, ele sempre é culpado, sempre é culpado. Aí Os Simpsons, né? o Homer Simpson, isso. Uhum. E aí ele fala, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então ele coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Mas a culpa é dele. Então, a gente não pode, digamos assim, a culpa não é dos outros. A culpa é nossa. E aí a gente, com essa autorresponsabilidade, você acaba assumindo, e aí você não fica dependendo dos outros para nada. Ah, eu não estou prosperando porque o fulano, porque o ciclano, porque o governo, porque isso, porque o marido, porque a mulher, o filho, o vizinho, o patrão. Não, a culpa é nossa. Então, quando a gente assume... E é interessante como a Val pôs aqui como isso tem acontecido nas igrejas e acontecido em vários lugares, Val, porque às vezes a gente é tão rápido em julgar o outro que esquece de se julgar, de se avaliar. Aí entra a arrogância porque eu já sou melhor que o outro, então eu posso julgar o outro. Gente, a gente tem um juiz só, é Deus. É um único juiz. A gente não pode se colocar no lugar dele. Então, isso a gente faz de acordo com os princípios, de acordo com a palavra de Deus, mas quem julga o outro é o grande juiz, que é o Senhor, que é Deus. Eu não posso cair nisso. E como temos pessoas craques e rápidas no julgar, que não sejamos nós esses. Faça a pergunta, né? Faça a pergunta, porque às vezes você está de uma maneira inconsciente, porque foi instalado algo no seu subconsciente e você vem vindo com esse drive errado o tempo todo. Então, o fazer pergunta te traz à consciência muita coisa. Então, às vezes, não é maldade. Às vezes eu consigo ver nas pessoas que não é dela. É algo, é um costume, é um hábito ruim que ela tem, ela não percebeu ainda. Ela fala, parece um reloginho. Não sei se você já chegou a perceber pessoas assim. Ela, quando chega nesse, é um gatilho que é falado, que ela já cai, né, nesse subconsciente que está instalado esse drivezinho errado, e ela começa a reclamar, começa a falar, blá, 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 blá. Então, faça a pergunta que você consegue trazer a consciência. Olha o Brunão aí. É interessante de trazer a consciência, porque se você começar a analisar como a nossa sociedade está embutida, reclamação, comece a mudar o foco, seja você a pessoa que vai mudar o foco do outro, seja você, porque quando a pessoa começa a reclamar para mim, eu falo, então, vamos pegar os pontos bons, olha quanta coisa boa tem acontecido, mas tem morrido gente, olha quantas pessoas têm saído, quantas pessoas têm se recuperado. Eu nunca deixo a pessoa ficar nesse ciclo vicioso da reclamação. Então, que sejamos nós a quebrar esse ciclo, esse vício de linguagem, vício de cultura. Então, eu sou aquela otimista por natureza e a minha fé é sempre no Senhor, eu sempre vou achar algo bom na situação. Tá acontecendo coisas ruins, mas tem coisa boa, tem aprendizado, tem pessoas amadurecendo. Eu costumo dizer o seguinte, que até na morte existe coisa boa. A pessoa, às vezes as pessoas falam assim, mas você está sendo muito radical quando você diz isso. Não. Você não vê, você vê muitas pessoas, às vezes, a morte de um ou de outro, reunindo famílias, fazendo milagres, até um com o outro. Né? Então, querendo ou não, isso é mais cultural a respeito, como a Ângela colocou, isso é cultural da pessoa reclamar, mas não tem uma esperança de que a mudança pode vir através dela ou do outro. Nem que seja pela dor ou pelo amor. A mudança vai acontecer. Né? Isso aí é fato.
Agora, tem o processo. Uhum. Para essa mudança acontecer, tem que ter o processo. E se não houver o processo, vai continuar com essa mesma, como diz, o ciclo nunca vai sair, vai estar sempre rodando entre si mesmo. O loop cerebral. O looping. Então, E é sempre... literalmente Literalmente, a gente... nós, né? A tirar as pessoas ou mudar isso, né? Às vezes as pessoas se espelham na gente, né? Porque, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu vou tirar o meu... Eu vou tirar meu ano sabático. Eu tô planejando para isso, já planejo. Aí a minha mulher falou assim, mas o ano passado você já ficou quase um ano sem trabalhar. Você vai tirar outro? Eu falei assim, mas o ano passado foi outra coisa. Agora é não trabalhar mesmo. Ficar em casa, passear. Bruno, eu não tô te reconhecendo. Eu falei assim, eu tô cansado. Sei lá. Ai, não aguento mais essa situação, né, Bruno? Como diz o outro. Aí ela pegou, baseado nisso, ela falou assim, eu vou voltar a trabalhar então. Aí eu falei assim, não, eu tô falando para nós dois, não é só para mim. Porque sozinho também é muito chato. Uhum. Mas ela colocou na cabeça que vai trabalhar. Você já tem, desde que a gente teve filhos, tem 10 anos que ela não trabalha. Aí eu falei que vou parar, ela falou, então eu vou voltar. Eu falei assim, agora, como diz o outro, né? Sacaneou toda a orquestra, porque o plano não era esse. Eu falei, mas por que você... Não, mandou um application, vai ter uma entrevista. Como mandou 1h da quarta-feira passada de manhã, quando foi na quarta-feira da tarde, o camarada já estava ligando para ela. A gente gostou do seu aplicativo, para você vir fazer uma entrevista e tal. Aí eu perguntei assim, mas o que fez você a procurar emprego agora? Você não precisa. Vamos falar os pingos nos i. Você 10 anos, faltou-lhe alguma coisa? Não. Mas quando você disse que você vai parar agora, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. Será que foi intencional, Bruno? Estrategicamente? Se for, talvez se eu soubesse disso, eu já tinha parado bem antes. Aí eu falei assim, poxa, você viu eu trabalhar agora que você vê que eu tô parando, literalmente estacionando para pelo menos ficar viajando, passeando, sei lá, fazendo qualquer coisa que, né? Os meninos já estão praticamente grandes. Você vem fazer isso agora? Eu fiquei bugado, sabe? Eu falei assim, nossa. Brincar, não brinca. Né? Aí ela falou assim, não, é porque eu sempre... Bruno, nesses anos todos, eu só vi você parado. O ano que você decidiu que eu entrei na mentoria, eu saí do emprego, eu voltei, como diz o outro, eu fiz uma coisa de louco, fiquei quase 9 meses sem trabalhar. Aí entrou a pandemia. Mesmo com a pandemia, eu me, como diz o outro, movimentando, né? A história do movimento gera movimento. Voltei aqui para onde eu estou hoje, e aí eu coloquei na cabeça, não, agora eu tenho que realmente tirar um tempo, vou tirar o meu ano sabático. Aí a mulher, Bruno, você nunca parou, agora que você quer parar, então eu vou fazer. Eu falei assim, então você vai fazer sozinho, porque eu vou parar mesmo. Se você não vir comigo... um aninho desse sabático, hein? Eu vou tirar. Assim que... Ângela, sinceramente, assim que as fronteiras abrirem novamente, eu vou esclarecer, pôr os pingos nos is, as datas, de tal data, eu não faço nada. E fuga? A não ser ficar na roça. Do código você não está dispensado, não, nem vem. No código dá para me fazer, os horários diferentes. Dispensado, não. Meu pai trabalha até hoje e eu também.
Mas o pai teve desfruto, então o que eu vou fazer, eu desfruto. Vou cumprir com o que está escrito. Eu escrevi hoje a frase de Chaplin, que quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Isso é legal. É, Muito legal. eu me divirto bastante. Vamos lá. Partiu. Aonde que a gente está aqui agora? No 20. Manda. Já é outro, já muda, né? É outro, advertências contra o adultério. Olha quantos temas que a gente tem hoje num capítulo. A gente já falou do fiador, já falou do preguiçoso, e agora vai falar do adultério. Das coisas que o Senhor odeia. A Andréa Ferraz, ela gosta desse assunto e tem profundidade nisso aí. Ela estava mostrando na sexta-feira nos bastidores uma profundidade nesse assunto aí, e ela ficou de trazer para a gente, junto com a Andressa. E aí depois a gente vai alinhar com o Leandro. Bem interessante, mas vamos lá. Só deixando um pequeno spoiler aí para a galera. Na verdade, a Bíblia dá base para tudo. Não precisa sair dela. Se a gente estudar e mergulhar para ela, é claro que a gente aprende, o que a gente aprende fora, a gente só vai confirmar que já estava tudo aqui. É o que a Gorete falou, lembra? Todos os cursos que a gente faz. Qualquer outro livro de psicologia, autoajuda, autotitulação, qualquer livro que você pensar que você baseado nesses temas, a grande maioria, é tudo tirado da Bíblia. Vou dar um exemplo que eu acho que a maioria de nós já deve ter lido, ou se não leu, está querendo ler, é aquele mais esperto que o diabo. É tirado da Bíblia. Tudo. Entendeu? O poder do subconsciente, outros, é tudo Bíblia. O poder da ação lá do Paulo Vieira, a primeira coisa que já começa com um versículo bíblico. Então, e outra coisa, Bruno, às vezes o cara escreveu, ele nem escreveu com base na Bíblia, mas tudo remete a ela. Então, é que a gente acabou de falar da formiguinha. Como que eu, sem conhecer a Bíblia, vou olhar para a formiga e vou se dar conta que a Bíblia está pedindo para você fazer o que a formiga está fazendo. E Provérbios dá muita base para a gente, e depois a gente vai, os livros de Salomão e outros, mas tem muita base, tem muito princípio aqui. E eles estão sacando os princípios. Sim, a Val falou que, e provérbio é a base de tudo. A Val falou no chat. Porque aqui ele começa a falar: filho meu, obedece à orientação do teu pai, não abandones o ensino da tua mãe. A gente já vê que tem um pai e uma mãe ensinando. Por mais complicado que Provérbios possa ser, é devido à sua simplicidade. Boa, hein? Entendeu? Porque uma frase aí. Filosofia agora, né? Tá parecendo o Leandro. O Leandro tem que anotar já. Não, porque simplesmente são coisas simples do cotidiano de todos nós que às vezes nós não damos importância ou desvalorizamos por causa da nossa cultura ou sociedade que vivemos. Só que se a gente for analisar a simplicidade do que está escrito ali, por exemplo, um exemplo que está sendo dito agora é sobre o adultério, né? Isso. Esse é onde a Ângela vai acabar de entrar. Por exemplo, Salomão teve não sei quantas mil concubinas, correto? São 600 mulheres e 300 concubinas, 1000. Ok. Isso contabilizadas. Contabilizadas. Isso. Isso é que conseguiram contabilizar. Agora me diz para você ver, o camarada que tem isso tudo para falar, quando vai falar de adultério, ele tem prioridade, porque com certeza ele viveu isso. Além de ter vivido isso, é a questão do peso da consciência dele. Eu acho que a pior coisa que a gente pode carregar na vida é peso de consciência.
E o que adultério faz é realmente esse peso de consciência, né? Aí você pega um camarada desse e fala assim, né? Nossa, mãe, teve esse tanto de mulher? Aí o camarada que é homem, né, diz, esse aí é o que, como diz o outro, é o bam da hora. Não, esse aí é o desesperado, coitado. Porque, para falar a verdade, quando ele escreveu isso, ele devia estar com peso para falar para o povo assim, olha, eu tive, mas vou falar com você, é difícil, não é fácil. E eu sou casado, mas vou falar com você, uma mulher já é difícil de manter, imagine 1000. Eu ia falar, meu irmão sempre falava assim, se uma dá trabalho, você já pensou 1000? Meu Deus do céu. Você já pensou? E olha o cara... Toda vez que entra nesse assunto, eu lembro eu acho que o camarada, o nome dele é o reverendo, como é que é o nome dele? É um que conta piada. Cláudio Duarte? Esse daí. Ele fala assim, a cabeça do homem é 2 fios, é o A e o B. Agora o da mulher é um emaranhado. Quando bate um no outro lá, um fio desencapado, e lembra de coisa que, como diz outro, há trocentos anos atrás. Assim, por isso que é difícil. Por isso Né? que é uma só, né? Por isso que Agora é uma imagina só. 1000 pacotinhos de fio emaranhado. Aí você ainda tem a capacidade de arrumar uma, como diz o outro. Você tá procurando o quê? Eu ia dar um spoiler aqui, eu falando, não, deixa eu ficar quieto que você vai arrumar. Pode falar, Ângela, aqui nós estamos na mesa redonda. Fogo no Zoom. Aqui a gente está na mesa redonda, é assunto para bastidor aqui. Então, segura um pouco. Eu ia falar, gente, ó, você imaginou com toda a fortuna que Salomão tinha que ter, né? Porque 1000 mulheres. E eram mulheres do rei mais rico e milionário da época, vamos dizer assim, até hoje. Ei, tinha condições de comprar sapato e bolsa. Você para 1000 mulheres, imagina. Você já pensou? Alex, que não essa fala em mulherada sapato nem comprava? bolsa comigo, não, pelo amor de Deus. Minha mulher voltando a trabalhar, eu já estou até preocupado com as bolsas. Você já pensou o que essa mulherada consumia? Rapaz, ainda bem que ele é o cara mais rico do mundo também, né? Né? Bom, fechando parênteses aqui, vamos embora. Vamos, partiu. Partiu. Obedece à orientação dos seus pais, ata sempre ao teu coração. Olha o coração de novo. O coração aqui é mente, é o que você pensa. Envolve junto ao teu pescoço. Não se aparta disso, não. Guarda essa orientação que eu estou te dando. Né? O pai está falando para o filho, porque quando te caminhares, elas te guiarão. E quando te deitares, elas te protegerão. Então, não abre mão desses conselhos. Guarda eles. Lembra, quando a gente recebia os conselhos do pai, da mãe, quando a gente, às vezes até fazia alguma coisa errada, mas aquele conselho estava no nosso coração, na nossa mente, como um sininho, falando, pô, você pisou na bola, lembra do conselho, lembra do que eu falei. Até hoje, às vezes, minha mãe fala alguma coisa, ela fala assim, aquela vai chover, é o clássico, né? Pega a blusa que vai chover. Aí você tá na rua, você tá com frio, você fala assim, vem aquela vozinha da mãe, pega a blusa, te avisei. Por que não pegou? Tô usando um exemplo bem simples aqui para ver conselho. Aqui Salomão está falando, esse conselho é para ser isso. Aquela voz que vai ficar quando você caminhar, quando você deitar, quando você levantar, que seja essa voz no teu coração e na tua mente, que você não esqueça dela. Porque o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências são disciplina, são o caminho que conduz à vida. Então, olha que lindo, que forte o que o pai está falando. E aí, depois no 24, ele dá a quebra. Ele fala, para que de tudo isso? Porque eles te ajudarão, eles te guardarão da mulher imoral. Então, ele faz uma diferença da mulher imoral e da prostituta.
A prostituta, ela recebe um valor, porque mais para frente, lá no 26, ele vai falar que a prostituta recebe um valor. A imoral, a adúltera, ela vive rondando a caça de vidas preciosas. Então, ele faz uma separação aqui. Vamos fazer uma analogia agora, né? A gente Eu começou gosto dessas falando... analogias. A gente começou falando sobre o quê? Sobre fiador, não foi? Uhum. Isso. E a gente terminou praticamente seu fim do provérbio, desse capítulo, não é? Isso. Já estamos chegando para o fim já. Ele acaba Então, nesse assunto. Essa questão da prostituta e da mulher adulta. A prostituta está ali para ganhar o pão de cada dia dela. Em outras palavras, ela precisa de comer, né? E ela, literalmente, ela vende seu corpo. É uma das coisas mais antigas que existe. A adúltera já não. A adulta é como fiador, que cobra. Só Que que está sai ali, caro. você me deve. E ela cobra com juros. Põe o peso da consciência, né? Aí a gente volta lá. O Salomão começou falando do fiador, termina com a prostituta e a mulher adúltera. Qual que é a diferença do fiador para a mulher adúltera? Não tem, ela vai ser cobrada, vai ficar... Vai ser cobrado? Não tem, justamente. O preço vão ter que pagar. É um preço que vai ter que pagar e resolve rápido, né? Por isso que ele fala lá, para se apartar. Porque o preço, com certeza, ele pagou caríssimo. Se ele fosse vivo até hoje, ele estaria reclamando. É muito interessante, porque ele fala, ele muda, mas ele volta no mesmo assunto. Se a gente for colocar os pingos nos is ali, olha para você ver. Analisa claramente o que é ser um fiador. É tomar o lugar dele. Vai ficar devendo. Agora, o que é ser uma... Não estou falando da prostituta, mas eu estou falando da mulher adúltera. A que está ali, ó, querendo sugar. A adúltera é intencional, né? É intencional. O fiador também é intencional. Quando você decide ser fiador de alguém, foi por quê? A intenção do outro. Agora, vou desligar. Sumiu sua voz. Sumiu o som. Sumiu um pouco o som do Bruno ali. Mas é interessante, porque depois ele fala aqui, volta também para a lei da semeadura, porque ele fala, não tem como você atear fogo no seu corpo e não se queimar. Não tem como você mexer com adultério, mexer com a mulher adúltera, e não se queimar. É a semeadura. A gente está falando da semeadura de novo. Então, os assuntos, eles não se separaram. Eles são os mesmos, só que ele está trazendo numa roupagem diferente. Está trazendo clareza, na realidade. Está trazendo clareza. E Salomão, ele fala muito da mulher, porque, como o Bruno falou, ele tinha muitas, ele sabia, ele podia falar com propriedade disso. Ele sabe do que está falando. E o que ele fala da mulher? Ele fala do homem. O homem, para não cair nos seus olhares, aí ele continua lá, para não cair nos seus olhares sedutores, não se deixar seduzir pela sua beleza. Então, o homem, ele é mais seduzido pelo olhar, pela beleza. A mulher, pelo que ouve, é mais pelo visual. E ele fala assim, cuidado, filho, com esses
seduzir pelos olhares, pela beleza. Cuidado com isso, porque o homem é visual. Então, ele cai mais rapidamente, vamos dizer assim, do que a mulher nisso. A mulher é mais pelo que ouve, como a gente viu aqui, pelos presentes, né, de Salomão, que Salomão tinha também, como isso também pode. E aí depois ele continua lá no 28, pode andar em brasas e não se queimar. Assim, no 29, assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Ladrão não é execrado se faminto roubar alguma coisa para comer. Contudo, quando for pego, deverá restituir 7 vezes mais. Então, a gente vê que agora ele faz separação. Mesmo aquele que rouba para comer, se for pego, vai ter que pagar 7 vezes mais. Então, imagina aqui aquela que já vende o seu corpo e aquela que é intencional, que é a prostituta. Volta lá para o fiador. E volta para a prostituta e volta para cá. Se for pego, vai ter que pagar 7 vezes mais. Esse aqui pode ser não ser pago no dinheiro, mas quantos casamentos, quantas famílias têm sido destruídas com o pagamento de uma escorregada, com o pagamento de um vacilo? Porque quem planta está aqui, pode colher. Deus pode ter misericórdia? Pode, o resultado parte do Senhor, mas tem que ter o arrependimento do coração para não continuar. E mesmo assim, é a consequência, né? Sim, mas o Senhor, até a consequência do Senhor é soberano sobre. Mas estou falando que isso é misericórdia do Senhor, mas não podemos viver contando com isso. Porque o que tem que ser, o que a gente tem que ver, que Salomão está falando, ele está falando que é semeadura. Então, não brinca com coisa séria. Porque agora a gente vive numa época tão fácil de troca aqui, troca ali. Me cansei, enjoei e não, agora é normal. Gente, eu acho tão assim, eu acho que sempre existiu. Mas antes a gente vive, o Brasil é machista. A gente via que o Brasil era quem adulterava eram mais os homens. Hoje a gente vê que está igual ou pior, as mulheres fazendo também. Isso é direito conquistado? Meu corpo, meu direito? Desculpa, para mim isso é abrir mão do único direito que você tenha sobre o seu corpo, literalmente, de guardá-lo, de guardar a sua consciência, o seu coração. Eu vejo essa geração falando sobre isso, é uma coisa que me entristece, porque eu falo, gente, não entendeu nada, não entendeu que tem o privilégio de guardar o seu próprio corpo, tem o privilégio de guardar o seu coração e a sua mente. Agora, deitar em muitas camas, deitar com muitos homens ou com muitas mulheres, isso é vantagem para quem? Tá? Faça a pergunta. Será que isso não é um bloqueio lá na criança interior? Está buscando um pai? Está buscando uma mãe? Está procurando... Porque tem muita gente que está procurando o colo do pai, mas está procurando de forma errada. Então, é muito triste a gente ver isso nessa geração, que as pessoas estão brincando com o próprio corpo, brincando com sentimentos. Só que a gente vê aí ligação de almas, a gente vê muita coisa, é muito mais sério do que parece. Então, não é simplesmente, eu vou aqui, é prazer. Gente, não troca o que é eterno pelo que é momentâneo, que você pode pisar na brasa e quem pisa na brasa se queima. É isso aí, Bruno? E queima feio, né? Aí depois tem que colocar soro antissofídico. Antissofídico, olha, essas coisas eu não sei, não. Esses nomes técnicos não sei. É para queimadura, né? Aquele soro. Eu acho que é sofídico. O soro para queimadura. Soro para queimadura. Aí, se você não é sofisticado, né, para colocar o soro para queimadura, o que a gente faz?
a gente pega a água sanitária e joga na queimadura, para tirar aquela pele queimada e ainda ficar limpinho. Ai, Tem O um que processo coloca pasta aí de vem, dente. vem aquela história. O processo vai ser doloroso, mas você vai sair limpinho. Mas uma coisa eu te garanto, você nunca mais você vai esquecer disso. Vai ficar marcado lá. processo dolorido. Vai lá, Ângela. Vamos lá, vamos que o sono Partindo tá já para os pegando aqui. finalmente. Contudo, Já quando... tá mais meia-noite aí, gente. Vamos lá. Nossa, mais meia-noite, aqui já são 2 da manhã. Meu Deus. 4 para as 2. no 32 lá, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará. Olha aí o que o Bruno está falando. Pois os ciúmes desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando se vingar. Quando não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Bateu 7, aí a Val também já está nas 7 horas lá, 5 horas de diferença. E então a gente vê que não tem como, né, mexer com mulher do outro ou homem do outro, vamos dizer assim, sempre sem se queimar. Então sempre tem, e é triste, né, ver que hoje se valoriza tão pouco, né? As Ô, pessoas Ângela, valorizam tão pouco isso. o 32, ele fala assim, ó, o que adultera com a mulher é falta de entendimento. Por exemplo, digamos que ele não tenha essa percepção, não tenha esse entendimento. Isso não isenta ele das consequências, que diz assim, ó, destrói sua alma e o que tal faz. Então, tipo assim, independente se ele tem consciência disso ou não, ele vai receber vai voltar, A ele vai minha colher. versão fala que não tem juízo, é falta de juízo. Então, ele tendo falta de juízo ou não, a consequência ele vem. Tipo, isso não isenta ele do fato. Uhum. E a gente vê que mais... Essa aí eu vou resumir o seguinte. Se você está com fome, mora no campo, sabe que tem que plantar, aí você vai lá e colheu do vizinho. O vizinho viu no seu plantio lá que você não fez nada. Ele vai lá e planta no seu plantio. E ele vai colher depois. Quem teve a consequência pior? O que foi lá e pegou do vizinho ou o que plantou do vizinho? Fecha aí. Fecha a conta. Fecha a conta. O que pegou do vizinho. E se ele tivesse plantado no terreno dele, ele também iria colher. Consciente ou inconsciente, vai ter que pagar. Aí a gente lembra de Davi, né, que não tem como não lembrar dele, e do confronto de Natã. Quando você falava, Natã conta uma história para ele, né? Tinha um rei que tinha muitas ovelhas, tinha muitas, e tinha um que só tinha uma. Mas chegou visita na casa, em vez de matar uma do seu próprio aprisco ali, ele mandou pegar a do vizinho. Vai lá. Só tinha uma. Só tinha uma. É aquela velha história. A grama do outro sempre é mais verdinha. É sempre mais verdinha. E aí ele fala... Aí vamos colocar assim para o povo que não está entendendo. A mulher do outro é sempre mais bonita que a sua. O homem do outro é sempre mais bonito que o seu. Ser mais claro, né, Bruno? É. Porque às vezes a gente fala... Mas só muda de interesse né? A gente às vezes fala no mistério, mas a pessoa não entende o mistério. Então, vamos desfriar o mistério. Sem mistério. É sempre assim. O problema é, você vai pagar. E às vezes custa caro, viu? Sabendo ou não, a conta chega. E é o que Natã, Davi se irou na hora, né? Porque ele não entendeu que era ele.
Como o Bruno está falando aí, que às vezes a pessoa não entende o mistério, Davi não entendeu que era ele. E Natan, ele fala, mas tal homem tem que morrer. Aí Natan olha para ele e fala assim, você, esse homem, você tinha tantas mulheres e foi pegar de Urias, que só tinha uma, e aí engravidou. Aí a faca entrou, né? Aí ele se arrependeu na hora. Ele não falou pequei contra Urias, não pequei contra Betseba, mas ele falou, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Então, eu errei contra o meu Deus, não foi contra o outro. É claro que tudo que eu faço ao outro, ele é imagem e semelhança, eu faço contra Deus. Então, foi Samuel que falou? Foi Samuel que... Natan. Natan. É. Aí a gente agora vem a famosa pergunta. E qual foi o preço que Davi pagou por isso? Foi alto, foi muito alto. A começar da morte desse filho e desandou toda a sua casa, né? Toda a sua casa. E eu não quero pagar esse preço. É muito alto. Então, depende do preço que você está disposto a pagar. Quando as pessoas são muito jovens, as pessoas são muito inconsequentes. Depois a gente vai ficando mais velho um pouquinho, a gente começa a pensar um pouco mais na vida, mas não seja você inconsequente, né, que está ouvindo aqui. Então, não seja você aquele que ata fogo ao seu próprio corpo, sem achando que não vai se queimar. Porque a Bíblia é bem clara, os princípios são bem claros. Só viver por ele que você vai viver bem, leve e feliz. Bem leve e solto. Bem leve e feliz. Porque vai evitar problema, vai evitar dor de cabeça, vai evitar culpa, vai evitar condenação, vai poder deitar e dormir, que a gente viu lá no começo, que Deus dá o sono, mas às vezes você põe tanta coisa que perde o sono. Eu vou comentar de Natan aí, mas nos bastidores, tá? Então vamos partir para o final, nós fechamos aí o capítulo 6, aí amanhã o 7 vai falar da sedução e da cilada do adultério. Vai continuar esse assunto amanhã. O assunto vai continuar, Brunão. Vai continuar. Vai continuar um pouquinho ainda no 7, porque Salomão fala bastante sobre esse assunto. Porque, como o Bruno falou aí, ele era PhD, né, Bruno? Expert. PhD, eu acho que ele tinha mais, era mais do que PhD. Ele era mais que PhD no assunto, né? Ele era o cara que dava aula para os PhD. O cara sabia bem do que estava falando, né? Com todo o respeito que a gente fala dele, mas ele sabia do assunto. A gente fecha esse assunto, já deixando um spoiler para amanhã, se você não perderia. Então, bora lá, vamos orar. O spoiler para amanhã é: quanto que você tem no bolso? Essa é boa, disposto a gastar? Boa. Olha, essa pode ser tomada de duas formas, hein? Está disposto a gastar com... Porque a questão é, você vai ter que pagar um preço. Seja do sapato, seja da bolsa ou claro, não. Isso aí é claro como o sol do meio-dia que brilha todos os dias. Lá em Natal, que é a terra do sol. Porque aqui às vezes está nublado. Lá em Natal, que é a terra do sol. É o lugar que mais faz sol em toda a terra no ano. E venta também. E venta você também. O texto nos diz, você vai ter que pagar um preço. Aí eu te pergunto, você está com dinheiro no bolso? Está disposto a pagar? Porque tem gente que não está disposta a pagar por causa do medo, por causa do receio, ou pelo princípio, ou pelo temor a Deus, né? Agora, quem não tem nada disso, infelizmente, vai chegar o cobrador. E vai chegar a conta. Mais cedo ou mais tarde, né? Bora lá, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse dia, continuar pedindo pela nossa lista. Brunão, tem como orar aí? Não. Se não chegar nenhum,
Vamos lá, orar rapidinho. Vamos lá. Ó Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui, compartilhando a Tua palavra, onde nos guia pela sabedoria, nos guia pelo entendimento, nos guia também pelo coração, onde é fonte de toda a Tua nobreza. Ó Deus, se conosco hoje, nessa manhã que já estou nela, para os que estão ainda no Brasil, que estão no Brasil, que tem uma noite tranquila, agradável, onde o sono recuperador possa vir sobre eles no Senhor. Mais uma vez, nós pedimos a Tua compreensão, intervenção, amor e carinho sobre os nossos pedidos e orações, pois o Senhor é alfa, ômega e sabe de tudo aquilo que necessitamos. Que o Senhor venha, ó Pai, liberar cura, libertação e tudo mais aquilo que foi depositado no nosso grupo de oração. Sabemos que quando conectamos a Ti, um ou mais, o Senhor atende os nossos pedidos. O Senhor ouve com carinho e liberta, cura, faz milagres, ó Pai. Por isso nós estamos aqui. Ó Deus, mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o seu coração e mente possa ser o nosso coração e mente para entendermos mais de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém, amém, amém. E aí, não esquece de deixar o seu joinha aí no canal e vai ter o link para você cair no Instagram, que aí você cai no Telegram e vai participar com a gente aqui, ao vivo, na nossa mesa redonda. Ou na sala da casa do pai, eu gosto da ideia da sala da casa do pai, ou conosco à mesa. Então, aí nós fechamos mais um dia, e aí é com você, Alex. Então, agradecemos a presença de todos, os que passaram, os que entraram, os que não conseguiram entrar. Você que está aí assistindo, curtiu, compartilha, passa para alguém, você vem no seu coração, no momento que você está ouvindo essa palavra, ela também é para você. Às vezes a gente não pega a palavra para você, né? Tipo assim, isso é do fulano, é do ciclano, é de todo mundo, mas Deus não está falando com você, só você que está ouvindo. Manda para aquela pessoa que colocou no seu coração, mas absorve também que Deus está te abençoando. Deus não te mostra nada. Manda até para o seu inimigo. Manda para quem você não gosta também. Verdade. Não manda só para quem gosta, manda para quem você não gosta também, que vai estar ajudando a pessoa de alguma maneira. Então, agradecemos a presença de todos, para você que está com a gente até agora. Então, fique com Deus. Parar as gravações e vamos dar um rapidinho nos bastidores, né? Rapidinho. Ainda tem bastidor hoje? Não, Rapidez. É algo... São 2 horas aqui, 2h10. 2h10 já. O olhinho já está fechando aqui, ó. Bye, bye.